Bom, pessoal, até o presente momento, nós tratamos de variáveis, tanto variáveis discretas, variáveis contínuas, né? As variáveis quantitativas de um modo geral, aleatórias. No entanto, sem considerarmos as posições nas quais foram feitas as medições que a gente está utilizando aqui no nosso estudo estatístico. Ou seja, mesmo que as variáveis em questão elas pudessem variar com a posição do ponto de amostragem, até o presente momento a gente não considerou isso. Então, a partir do momento da agora, a gente vai tentar considerar também a posição dos pontos de medição e tentar fazer a estimativa, usando algum tipo de método, do valor de uma determinada variável num ponto do terreno onde ela não foi medida, né? Digamos assim. Ou seja, a partir de agora a gente vai começar a tratar do conceito de variáveis regionalizadas. Bom, o que vem a ser uma variável regionalizada? A variável regionalizada são variáveis que, além da aleatoriedade local, né, aquela que a gente faz num ponto só do terreno, ela apresenta também uma aleatoriedade espacial e varia com a posição do ponto de medição sobre o terreno, né? Nós vamos ver daqui a pouco, né? Ela vai ser representada aqui por um Z, né? A maioria dos livros de geoestatística representa a variável regionalizada com um Z maiúsculo, né? De X, onde X maiúsculo aqui, esse X ele vai representar de uma forma generalizada a posição do ponto. Então veja bem, quando a gente vê assim uma letra só, né? X, como está acostumado lá na física, na geometria, tem lá coordenadas espaciais, né? X, Y, Z. Aqui, esse X, Y, Z, por uma questão de economia de notação, a gente vai simbolizar ele por esse X maiúsculo, aqui, esse Xão. Então veja bem, o fato de ter só um Xão não significa que eu estou considerando só ao longo do eixo X a variável de posição. Esse X aqui ele representa uma posição generalizada que vai variar, inclusive, com a profundidade, se a gente quiser, né? Ou seja, a posição em x, y e z, ela estaria embutida aqui nessa variável espacial. Depois a gente vai saber isso com maior detalhe, né? Então o x aqui representa a posição do ponto, né? O ponto de medição que eu quero dizer. Bom, pessoal, como exemplo de variável regionalizada, isso aí é bem fácil da gente perceber qual o problema que a gente está querendo resolver com essa ideia. Por exemplo, vamos imaginar o caso de um fazendeiro e ele quer estudar o pH do solo, né, numa determinada área que ele pretende plantar um certo tipo de plantação lá, e ele precisa de saber o pH do solo. É impossível fazer a medição do pH do solo continuamente sobre toda a área onde vai ser feita a plantação, né? Nem que eu usasse lá milhões e milhões de pontos de medição, sempre vai ter um lugar que eu vou ter a medição e um espaço entre um ponto e outro, né? Ou seja, eu não tenho como conhecer, a princípio, se a gente não tratar dessas técnicas que a gente vai ver aqui agora, né? De conhecer o valor do pH entre um ponto e outro. Essa é a ideia, né? Só tem um ponto aqui, outro ponto aqui. Como é que varia continuamente o pH entre um ponto e outro medido? Querendo estudar a profundidade de um aquífero. Digamos que seja a superfície hidropotenciométrica desse aquífero, um aquífero aberto, por exemplo. E aí a gente faz aqui um poço de sondagem, sabe a profundidade aqui do nível do lençol freático. Só que a gente tem um outro poço numa certa distância de alguns quilômetros, né? Digamos que a gente já tem esses dados de alguns poços já pré-existentes, e a gente quer estimar a profundidade do lençol freático numa região onde essa variável não foi medida. Então a mesma coisa, a gente teria que usar uma técnica dessa de geoestatística aqui, que a gente vai a partir de agora estudar, para poder fazer uma estimativa da profundidade do topo, né, do nível do lençol freático, em função da posição no terreno. Ou seja, no caso aqui eu estaria variando esse X e o meu Zão aqui seria a profundidade em metros, né? Essa é a ideia. Bom, pessoal, como eu estava dizendo,
A gente vai representar por esse Z, só que nós temos que ter um certo cuidado porque a nossa notação ela vai ficar um pouco mais complicada, visto que agora a gente vai ter duas possibilidades. A possibilidade de um ponto no qual eu resolvi e eu tenho o resultado da medição, eu resolvi fazer a medição naquele ponto, né, e tenho o resultado. E eu vou ter também a possibilidade de ter um X correspondente a um ponto no qual eu não sei o resultado porque eu não medi, né? E aí eu posso fazer a estimativa. Ou então eu posso ir naquele ponto e fazer a medição. Uma coisa meio complicada aqui do ponto de vista de nomenclatura, né? Então agora nós vamos tentar estipular como que a gente vai fazer essas nomenclaturas relativas a esse tipo de operação. Então vamos lá. A ideia é montarmos aqui uma nomenclatura o mais simples possível, de forma a facilitar depois a operação que a gente vai usar para calcular mesmo, né? Para fazer essas estimativas, usando diferentes técnicas aí. Então, como que a gente vai fazer? A ideia é a seguinte, hein? Nós vamos considerar o seguinte, ó. Vamos considerar a seguinte notação, né? Nós vamos usar Z, né? Essa letra Z maiúscula aqui. Z de XI Z de XI, onde I, né, esse índice I que aparece aqui, né, ele vai ser igual a zero. Opa, zero não. Zero eu vou guardar aí depois. Ele vai ser 1, 2, 3, pontinho, 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 até N, né? Esse I variando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até N. Nós vamos usar esse Z de XI aqui, que seria o Z de X1, Z de X2, Z de X3, até Z de XN. O valor da variável Z que está sendo estudada, né, a variável regionalizada Z que está sendo estudada, nos pontos onde eu medi. Então, os valores conhecidos dos resultados de medição vão ser representados por Z de X1, Z de X2, Z de X3, onde X1, X2, X3 até Xn são os pontos, né, nos quais eu realizei a medição. Então, isso aqui, ó, para os valores medidos, tá? Aqui a gente vai dizer conhecidos, né? Conhecidos da variável Z. Nos pontos X1, X2, X3, pontinho, 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 até aqui o Xn. Olha só, pessoal, isso é bem importante a gente considerar isso agora para podermos nos situarmos aqui em relação a como que a gente vai fazer a anotação para ponto que a gente não conhece e onde a gente vai estimar a variável. Então aqui, ó, a gente vai usar os índices 1, 2, 3, 4, 5 até N para os pontos onde eu conheço, onde eu medi. E vamos usar o Z e Z de X0, Z de X0,
Vou botar aqui um asterisco, né? Z de x0 com um asterisco para o valor estimado, né? Estimado da variável. No ponto não amostrado, né? No ponto não amostrado x0. Então veja bem, pessoal, olha lá, o meu z de xi, onde i igual a 1, 2, 3, 4, 5 até n, são os pontos onde eu colhi a amostra e fiz a medição do valor dessa variável. Então é onde eu conheço o valor da variável. O ponto z asterisco de x0, né? O ponto x0, né? Onde eu estou pegando o valor z asterisco, né? Nesse ponto x0, ele não foi amostrado, e esse asterisco ele vai simbolizar o fato de que eu estou calculando, né? Eu estou, digamos assim, calculando, estimando o valor da variável z nesse ponto x0 a partir de alguma técnica, né? Considerando os pontos onde eles foram medidos. Então é muito importante a gente ver o seguinte, ó, aqui esse i ele não vai contar aqui o zero, né? Por isso que aquela hora eu tirei o zero, né? Eu tinha colocado o zero aqui, removi ele, porque eu vou guardar ele à parte, né? Aqui não tem o zero, porque eu vou contar o zero depois. O zero, o x0 é o ponto onde eu não medi. Na realidade, esse x0 vai ser um vetor que eu vou poder movimentar ele por toda a posição, né? Por todo o espaço, né? Entre os pontos. Inclusive, eu poderia até fazer o x0 coincidir com um desses xi aqui. Se eu quiser, depois a gente vai ver, né, bem mais adiante quando é que a gente pode usar essa técnica, né? Para poder conferir, né, o resultado da estimativa. Bom, e esse asterisco, por que ele vai existir? Ele está aqui para mostrar que esse aqui é um valor estimado. Toda vez que tiver um asterisco, o valor é estimado usando uma técnica. Por quê? Porque eu poderia também ir naquele ponto x0 no qual eu não medi e fazer uma medição lá também. Fazer uma medição para quê? Para conferir com a minha estimativa. Por exemplo, no ponto x0, eu vou lá e meço, que é o z de x0 sem o asterisco, esse é o valor medido. E eu vou comparar o valor medido z de x0 sem o asterisco, né? Ou seja, que eu medi, com o valor de z de x0 asterisco, que é aquele que eu estimei, para eu poder saber se eu errei para mais ou para menos. Depois a gente vai ver aí por que eu estou falando isso, né, quando a gente chegar mais adiante na parte de krigagem, né? Bom, pessoal, essa ideia ela pode ser resumida, né, de uma forma bem simples, só se a gente lembrar aqui desse detalhe, né? A gente vai fazer aqui assim, ó, xi, onde i igual a 1, 2, 3 até n são os pontos amostrados. Dos pontos amostrados. E o x0 é a coordenada, né? Do ponto onde z é estimada, né? Onde z, a variável z é a variável estimada. E aqui eu não estou colocando a questão do asterisco, né? Então toda vez que a gente usa o asterisco vai ser para o ponto no qual eu estou estimando, né, o valor estimado de z.
e sem asterisco, o valor é medido. Então aqui vamos fazer assim, ó. Isso, lembrando que no ponto x0, né? No ponto x0, nós temos o seguinte, ó. Olha lá, o z de x0 com asterisco, né? Tem aqui o z de x0 asterisco, que é o valor estimado de z no ponto x0, né? Ponto x0 aqui é o ponto que eu não tenho a amostragem no momento. Ou eu tenho aqui também o meu z de x0. E agora sem o asterisco, hein? Z de x0 sem o asterisco seria o valor medido de z eventualmente no ponto x0. Olha só, pessoal, eu sei que isso aqui é meio confuso, porque, veja bem, é aqui que muita gente faz certa confusão, porque vai pensar da seguinte forma: olha, se eu posso medir o valor da variável no ponto x0, né? Que é o ponto onde eu não tenho a amostra. Então eu medi no ponto x1, x2 até xn. E eu não medi no ponto x0. Olha, mas se eu posso lá e medir, como eu estou dizendo aqui, ó, o z sem o asterisco no ponto x0, né? Então para que eu vou usar uma técnica de estimativa? Veja bem, isso aqui é uma coisa que a gente vai usar ficticiamente. É uma forma fictícia. A gente não vai sempre fazer isso aqui. Do ponto de vista da construção matemática do que a gente está querendo fazer, né? Nós vamos usar essa ideia, mas na prática nós não vamos medir no ponto x0. Nós vamos estimar, né? O ponto x0 é um ponto não amostrado, a gente já falou anteriormente. Só que eu posso imaginar que, apesar dele não ser amostrado, a qualquer momento eu posso ir lá naquele ponto x0, medir o valor da variável z e comparar com aquele valor que eu estimei, que é esse aqui que eu simbolizo pelo asterisco. Então, na realidade, a gente trabalha com essa variável aqui, ó, com esse valor da variável z no ponto x0 asterisco, ou seja, estimando ele, usando alguma técnica para fazer essa estimativa. Aí, como que eu vou estimar? Vou estimar a partir dos valores da variável z que eu conheço nos pontos nos quais eu tenho a amostra, né? x1, x2, x3, até xn. Ok, pessoal? Só que aí a gente pode considerar, né? Justamente para poder... nós vamos ver isso em alguns cálculos, a gente precisa saber se eu estou errando aqui, né? Como é que eu iria considerar o erro? Se eu medir no ponto x0, eu vou ter um valor real da variável lá naquele ponto x0 medido, né? E aqui é a estimativa. Será que eu estimei, eu estimei a mais ou eu estimei a menos do que um valor medido real lá no ponto x0? Mas isso é só um construto matemático, né? Que a gente vai, cada ponto x0 medir, senão não faria sentido nenhum, né? Eu quero saber um contínuo nesse x0, que é um vetor, que vai variar continuamente sobre o terreno, né, entre qualquer ponto que eu quiser, né, aqueles pontos lá. Eu posso até, eventualmente, fazer o x0 coincidir com um daqueles pontos medidos, o x1, x2, x3, e verificar, né, com aqueles dados que eu já tenho ali. Bom, isso vai ficar mais claro na medida que a gente vai evoluindo, né? Próximo vídeo a gente vai começar a tratar de algumas técnicas bem simples para fazer essa estimativa, que ainda não são propriamente ditas técnicas aí de geoestatística. A gente vai ver depois, com cuidado. Falou, pessoal!